Antes de iniciarmos a narração do segundo livro de Adão e Eva, como canal desejamos informar que, como o conteúdo narrado tem sido muito questionado, os livros apócrifos estão sendo mostrados justamente para tirar do oculto, do desconhecimento, da escuridão, uma leitura que não significa que tudo tenha acontecido dessa forma, mas que não foi escolhida pelos representantes da Igreja, homens, para estarem no cânon. Da mesma forma, se nós começássemos a narrar os livros de Sitchin, começando pelo 11º planeta, sobre os Anunnaki, sem que nunca ninguém tivesse ouvido nada a respeito deles antes, os questionamentos não seriam os mesmos, mas muito maiores e gerariam um tipo de reação muito mais forte. Portanto, com sabedoria, a finalidade do canal em narrar os livros apócrifos é apenas e tão somente para fornecer o conteúdo, tendo em vista que muitas pessoas nunca conseguiram acessar. A pesquisa deverá ser feita por quem ouve e sentindo a vontade de fazê-la. Se não sentir, não há necessidade nenhuma de fazer pesquisa a respeito. Vamos ao conteúdo? O segundo livro de Adão e Eva, capítulo 5. Quanto a Sete, quando tinha 7 anos de idade, conhecia o bem e o mal, era persistente em jejuar e orar, e passava todas as suas noites suplicando a Deus por misericórdia e perdão. Ele também jejuava ao elevar sua oferenda todos os dias mais do que seu pai, pois tinha um belo semblante como de um anjo de Deus. Ele também tinha um bom coração, preservando as melhores qualidades da sua alma, e por esta razão erguia sua oferenda todos os dias. E a Deus agradava a sua oferenda, mas também lhe agradava a sua pureza. E ele continuou assim fazendo a vontade de Deus, de seu pai e sua mãe, até completar 7 anos de idade. Após isso, descendo do altar e tendo terminado sua oferenda, Satã apareceu-lhe na forma de um belo anjo cheio de luz, com uma vara de luz em sua mão, cingido com um cinto de luz. Ele cumprimentou Sete com um belo sorriso e se pôs a iludi-lo com belas palavras, dizendo-lhe: Ó Sete, por que moras nesta montanha? Pois aqui é áspero, cheio de pedras e areia, de árvores sem frutos comestíveis, um lugar ermo, sem habitações e sem cidades. Não é um bom lugar para habitar, mas tudo é calor, cansaço e sofrimento. E ele continuou dizendo: Nós moramos em belos lugares, num mundo diferente desta terra. Nosso mundo é de luz e nossas condições são das melhores. Nossas mulheres são mais bonitas que quaisquer outras, e eu desejo que tu, ó Sete, te cases com uma delas, porque vejo que tu és belo de se olhar, e nesta terra não há nenhuma mulher à tua altura. Além disso, os que vivem neste mundo são apenas 5 almas ao todo. Mas em nosso mundo há muitos homens e muitas donzelas, um mais belo que o outro. Eu desejo, portanto, levar-te daqui para que tu possas ver meus parentes e casar-te com quem tu preferires. Tu então habitarás comigo e estarás em paz, tu serás pleno de esplendor e luz como nós. Tu permanecerás em nosso mundo e descansarás deste mundo e de sua miséria. Tu nunca mais te sentirás cansado e esgotado. Tu nunca mais farás uma oferenda, nem pedirás misericórdia, pois não cometerás mais pecado, nem serás arrebatado por paixões. E se ouvires o que eu digo, tu te casarás com uma das minhas filhas, pois entre nós não é pecado fazê-lo, nem é considerado um desejo animal. Pois em nosso mundo não temos Deus, mas somos todos deuses. Todos pertencemos à luz, celestiais, poderosos, fortes e gloriosos. Capítulo 6. Quando Sete ouviu essas palavras, ficou maravilhado, inclinou
seu coração para o discurso traiçoeiro e disse-lhe: acaso disseste que há um outro mundo criado além deste, e outras criaturas mais belas que as criaturas que estão neste mundo? E Satã disse: sim, procura ouvir o que te disse, mas eu ainda as louvarei, e é seu modo de ser, para que me ouças. Mas Sete lhe disse: teu discurso maravilhou-me, e tua bela descrição de tudo isso. Ainda assim, eu não posso ir contigo hoje, não antes de ir a meu pai Adão e a minha mãe Eva, e dizer-lhes tudo o que me contaste. Então, se eles me permitirem ir contigo, eu irei. Novamente, Sete disse: receio fazer qualquer coisa sem o consentimento de meu pai e minha mãe, para que eu não pereça como meu irmão Caim e como meu pai Adão, que desobedeceu ao mandamento de Deus. Mas vê, tu conheces este lugar, venha e encontra-te comigo aqui amanhã. Quando Satã ouviu isto, ele disse a Sete: se tu contares a teu pai Adão o que eu te contei, ele não te permitirá vir comigo. Mas ouve-me, não contes a teu pai e a tua mãe o que eu te disse, mas vem comigo hoje para o nosso mundo, onde tu verás lindas coisas e divertir-te-ás ali, e festejarás este dia entre os meus filhos, vendo-os e tomando tua dose de alegria, e rejubilando-te mais e mais. Então eu te trarei de volta a este lugar amanhã. Mas se tu preferires habitar comigo, que assim seja. Então Sete respondeu: o espírito de meu pai e da minha mãe dependem de mim, e se eu me esconder deles por um dia sequer, eles morrerão, e Deus me considerará culpado por pecar contra eles. E não fosse por saberem que eu vim a este lugar para trazer minha oferenda, eles não se separariam de mim nem por uma hora sequer. Nem eu iria a qualquer outro lugar, a menos que eles me permitissem. Mas eles me tratam muito bem, pois eu volto a eles rapidamente. Então o outro lhe disse: que acontecerá a ti se te esconderes deles por uma noite apenas e voltares a eles ao raiar do dia? Mas Sete, quando viu como ele continuava a falar e que ele não o largaria, correu, subiu ao altar, estendeu suas mãos a Deus e buscou dele a libertação. Então Deus enviou a sua palavra, amaldiçoando Satã, que fugiu dele. Mas quanto a Sete, ele tinha subido ao altar, assim dizendo no seu coração: o altar é o lugar de oferenda e Deus está ali. Um fogo divino a consumirá. Assim, este ser será incapaz de me machucar e não me levará daqui. Então Sete desceu do altar e foi até o seu pai e sua mãe, a quem encontrou no caminho, com saudade de ouvir sua voz, pois ele tinha se atrasado um pouco. Ele então se pôs a contar-lhes o que lhe acontecera com aquele ser sob a forma de um anjo. Mas quando Adão ouviu este relato, beijou sua face e preveniu-o quanto àquele anjo, contando-lhe que era Satã que assim lhe aparecera. Em seguida Adão pegou Sete, foram à caverna dos tesouros e rejubilaram-se ali. Mas daquele dia em diante Adão e Eva nunca mais se separaram dele, fosse para onde ele fosse, ou por sua oferenda, ou por qualquer outra coisa. Este sinal acontecera a Sete quando ele tinha 9 anos de idade. Uma ressalva aqui do canal antes que continuemos a ler os capítulos seguintes. Os apócrifos são livros ocultos. Não significa que eles tenham em seu conteúdo toda a verdade. São livros para estudo, para pesquisa. Nós vemos aqui que tudo isso foi oferecido a Sete, o filho de Adão e Eva, quando ele tinha apenas 9 anos de idade. Como, na nossa mente racional, poderia combinar que uma criança de 9 anos de idade seria envolvida por uma promessa de casar-se com seres mais gloriosos, mais puros, enfim. O conteúdo é para pesquisa e para reflexão. Capítulo 7.
Quando nosso pai Adão viu que Sete tinha um coração perfeito, quis que ele se casasse, para que o inimigo não lhe aparecesse mais uma vez e o dominasse. Mais uma ressalva. O conteúdo dos apócrifos não segue a linha de tempo que a nossa programação mental está acostumada. Assim Adão disse a seu filho Sete: Eu desejo, meu filho, que tu te cases com sua irmã, a Clia, a irmã de Abel, para que ela te dê filhos que povoarão a terra, de acordo com a promessa de Deus a nós. Não tenhas medo, ó meu filho, não há vergonha nisso. Eu desejo que tu te cases por receio que o inimigo te vença. Sete, entretanto, não desejava se casar, mas por obediência a seu pai e a sua mãe, ele não disse palavra. Assim Adão casou com a Clia, e ele tinha 15 anos de idade. Mas quando completou 20 anos, gerou um filho a quem chamou de Enós, e depois gerou outros filhos além deste. Quando Enós tornou-se adulto, casou-se e gerou Cainã. Cainã também tornou-se adulto, casou-se e gerou Malaleel. Esses antepassados nasceram durante a vida de Adão e moraram na caverna dos tesouros. Então chegou a época dos 930 anos de Adão e dos 100 de Malaleel. Mas Malaleel, ao tornar-se adulto, gostava de jejuar, orar e do trabalho duro, até que o fim dos dias de Adão aproximou-se. Capítulo 8. Quando nosso pai Adão viu que o seu fim estava próximo, chamou seu filho Sete, que veio a ele na caverna dos tesouros, e disse-lhe: Sete, meu filho, traze-me teus filhos e os filhos dos teus filhos, para que eu possa abençoá-los antes de morrer. Quando Sete ouviu estas palavras do seu pai Adão, retirou-se e derramou um rio de lágrimas sobre as suas faces, e reuniu seus filhos e os filhos de seus filhos, e trouxe-os ao seu pai Adão. Mas quando nosso pai Adão viu-os em sua volta, chorou por ter que se separar deles. E quando eles o viram chorando, todos choraram junto, e prostraram-se sobre suas faces, dizendo: Como é que serás separado de nós, nosso pai? E como é que a terra te receberá e esconder-te-á de nossos olhos? Assim eles se lamentaram muito, e com palavras assim. Então nosso pai Adão abençoou-os a todos, e disse a Sete, depois de abençoá-los: Ó Sete, meu filho, tu conheces este mundo, que é cheio de tristeza e exaustão, e sabes de tudo o que nos aconteceu, de nossas provações aqui. Eu, portanto, ordeno-te agora com estas palavras: guardar a inocência, ser puro e justo e confiante em Deus, e não te inclinares aos discursos do inimigo, nem às aparições nas quais ele se mostrar a ti. Mas guarda os mandamentos que eu te dou neste dia de hoje. Depois, dá-os a teu filho Enós, e que Enós os dê a seu filho Cainã, e Cainã a seu filho Malaleel, de maneira que estes mandamentos prevaleçam firmemente entre vossos filhos. Ó Sete, meu filho, no momento em que eu morrer, tomai meu corpo e ungi-o com mirra, aloés e cássia, e deixai-me aqui nesta caverna dos tesouros, onde estão estas lembranças todas que Deus nos deu do jardim. Meu filho, mais tarde virá um dilúvio, que destruirá todas as criaturas e poupará apenas 8 almas. Mas, meu filho, que aqueles que forem poupados dentre vossos filhos naquele tempo levem meu corpo num barco até o dilúvio passar e eles saírem do barco. Então eles levarão meu corpo e depositá-lo-ão no centro da terra, pouco depois de serem salvos das águas do dilúvio. Pois o lugar onde meu corpo será depositado é o centro da terra. Deus virá dali e salvará toda a nossa raça. Mas agora, Sete, coloca-te à frente do teu povo, cuida dele e mantém-no no temor de Deus,
e conduze-o no bom caminho. Ordena-lhe que jejue para Deus e faze-o entender que não deve seguir Satã para que ele não o destrua. Então novamente afasta teus filhos e os filhos de teus filhos dos filhos de Caim. Nunca lhes permitas misturarem-se com aqueles, nem se aproximarem deles, seja em palavras, seja em atos. Então Adão fez sua bênção descer sobre Sete, sobre seus filhos e sobre todos os filhos de seus filhos. Em seguida voltou-se para seu filho Sete, para Eva, sua mulher, e disse-lhes: Preservai este ouro, este incenso e esta mirra que Deus nos deu como uma marca. Pois nos dias vindouros um dilúvio exterminará a criação inteira, mas aqueles que entrarem para a arca deverão levar consigo o ouro, o incenso e a mirra, junto com o meu corpo, e depositarão o ouro, o incenso e a mirra com o meu corpo no centro da terra. Então, depois de um longo tempo, a cidade onde forem encontrados o ouro, o incenso e a mirra com meu corpo será saqueada, mas quando for saqueada, o ouro, o incenso e a mirra serão guardados junto com o espólio, e nenhum deles perecerá até que venha a palavra de Deus feita homem, quando reis os levarão e os oferecerão a ele, o ouro em lembrança dele ser rei, incenso em lembrança dele ser Deus do céu e da terra, e mirra em lembrança de sua paixão. Ouro também como uma lembrança de sua vitória sobre todos os nossos inimigos. Incenso como uma lembrança de que ele ressuscitará dos mortos e será exaltado acima das coisas do céu e das coisas da terra. E mirra em lembrança de que ele beberá fel amargo e sentirá as dores do inferno do inimigo. E agora, ó Sete, meu filho, vê, eu te revelei mistérios ocultos que Deus me havia revelado. Guarda meu mandamento para ti e para o teu povo. Capítulo 9. Quando Adão terminou sua ordem a Sete, seus membros afrouxaram, suas mãos e pés perderam toda a força, sua boca emudeceu e sua língua cessou de falar de todo. Ele cerrou seus olhos e entregou o espírito. Mas quando seus filhos viram que ele estava morto, jogaram-se sobre ele, homens e mulheres, velhos e jovens, chorando. A morte de Adão ocorreu ao término de 930 anos de sua vida sobre a terra. No 15º dia de Barmude, após a contagem de uma epacta do sol, a 9ª hora. E foi numa sexta-feira, no mesmo dia em que ele foi criado, no qual descansou. A hora em que morreu era a mesma de quando saiu do jardim. Então Sete o envolveu bem, embalsamou com muitas especiarias aromáticas de árvores sagradas e da montanha sagrada. E depositou seu corpo a leste, dentro da caverna, ao lado do incenso, e colocou na sua frente uma lamparina permanentemente acesa. Em seguida, seus filhos puseram-se diante dele chorando e pranteando-o a noite inteira até o raiar do dia. Em seguida, Sete e seu filho Enós e Cainã, o filho de Enós, saíram e levaram boas oferendas para apresentar ao Senhor, e chegaram ao altar sobre o qual Adão oferecia presentes a Deus quando ele o fazia. Mas Eva lhes disse: Esperai, até que peçamos primeiro a Deus que aceite nossas oferendas, e guarde consigo a alma de Adão, seu servo, e que a leve para descansar. E todos puseram-se de pé e oraram. Mais uma vez, ressaltamos que os conteúdos dos livros apócrifos não seguem um tempo linear, um tempo racional. São livros que estamos narrando, não canônicos, e que servem apenas como pesquisa. Dúvidas podem ser tiradas através de outras pesquisas que desejarem fazer a respeito. Então, até o próximo conteúdo do segundo livro de Adão e Eva.